Primeiramente, o que é o contrato de doação? Segundo o nosso Código Civil, contrato de doação é todo contrato que uma pessoa, por liberalidade, transfere seu patrimônio, bens ou vantagens para o de outra. Porém, é necessário que se cumpra certos requisitos básicos para a real efetivação do contrato. Tais requisitos são a natureza contratual ou contratualidade. O fato da doação estar regulada no capítulo dos contratos em espécie já evidencia sua natureza contratual. Para a formação do contrato é necessário no mínimo duas partes contratantes, o doador e o donatário, e que suas vontades se entrosem para a realização do contrato. Ânimos donante é o ânimo do doador de fazer uma liberalidade, a intenção de doar, o motivo que fez a pessoa praticar o ato de liberalidade. A transferência de bens para o patrimônio donatário. Para que se caracterize a doação, é necessário um deslocamento de bens, uma transferência, mesmo que seja de um valor significante. A transferência é o elemento objeto de doação, é o que se busca no contrato. Por fim, a aceitação do donatário. A doação é um contrato e, como tal, necessita, além da manifestação de vontade do doador, o consentimento do donatário, o ânimo de receber a doação. A aceitação pode ser ainda expressa, tácita ou presumida. A aceitação é expressa quando o donatário declara, através de qualquer meio de manifestação de vontade, que aceita o bem ou vantagens oferecidas pelo doador. É tácita quando o donatário, embora sem declarar expressamente sua aceitação, pratica atos que denotem o seu consentimento, sendo seu comportamento posterior incompatível com a recusa. Presumida. Nas situações que se conceder ao donatário certo, prazo determinado para a manifestação de que se aceita, presume-se de que ele aceitou, se dentro do período estipulado não houver recusa. Caso a doação seja com encargos, a não manifestação fará presumir-se a recusa da doação. A dispensa da aceitação, o consentimento ficto, ocorre nos casos que a doação é feita a um capaz. Segundo o artigo 543 do Código Civil, se o donatário for absolutamente capaz, dispensa a aceitação, desde que se trate de doação pura. Falarei mais sobre absolutamente capaz mais adiante. Quando se trata de casamento futuro com certa determinada pessoa, o casamento se concretiza. A celebração gera a presunção da aceitação, não podendo ser arguida sua falta. Estruturas principais do contrato de doação. A doação é, em regra, um contrato gratuito, unilateral e formal. É gratuito porque constitui uma liberalidade entre as partes, não sendo imposto qualquer ônus ou encargo ao beneficiário. Será, no entanto, oneroso se houver tal imposição, ao contrário. Unilateral, porque cria obrigação para somente uma das partes. Contudo, será bilateral quando modal, ou de encargo. Formal, porque se aperfeiçoa com acordo de vontades entre o doador e o donatário, seguindo a observância de forma escrita. Independente da entrega da coisa de bens móveis ou pequeno valor, é de natureza real, porque ocorre seu aperfeiçoamento da tradição. Requisitos e limitações do contrato de doação. Para que o contrato de doação seja válido, ele demanda de três características principais. A primeira delas é, claro, agente capaz. A segunda delas é objeto lícito, possível e determinado, ou determinável. A terceira delas é a forma prescrita ou não defesa em lei. Agora, se tratando de requisitos subjetivos, o que conta é a capacidade do doador. Essa capacidade do doador é, em regra, a mesma dos atos da vida civil, tirando os absoluta ou relativamente capazes. Eles não poderão, em regra, doar, nem mesmo por meio de representantes legais, visto que as liberalidades não são tidas como feitas no interesse do representado. Mesmo com a autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade, dispor dos bens do menor, a título gratuito. Quanto aos requisitos objetivos, para ter validade, a doação precisa ter por objeto coisa que seja em comércio. Bens móveis, imóveis, corpóreos ou incorpóreos, presentes ou futuros, direitos reais, vantagens patrimoniais ou de qualquer espécie. A capacidade ativa é a capacidade do doador de doar, e está sujeita a certas limitações. Citarei algumas limitações principais. Como falei antes, os absoluta ou relativamente capazes não poderão, em regra, doar, nem mesmo por meio de representantes legais, pois as liberalidades não são feitas no interesse do representado. Os representantes não podem efetivar negócios aleatórios, nem a título gratuito. Em se tratando de capacidade passiva e capacidade passiva, a capacidade passiva é a capacidade necessária para receber a doação. Quando se trata de doação pura e simples, não há nada que impeça, por exemplo, o incapaz de receber uma doação, pois o Código Civil diz o seguinte: se o donatário for absolutamente capaz,
dispensa-se a aceitação, desde que trate de doação pura, claro. Um outro exemplo é a doação feita ao nascituro. Ela terá validade sendo aceita pelo seu representante legal. Espécies. Existem várias espécies de doação. As principais são a doação pura e simples. Ambas são feitas por mera liberalidade. A liberalidade responde sua plenitude, sem condição presente ou futura, sem encargo, sem termo e sem quaisquer restrições ou modificações para sua constituição ou execução. Nessa espécie não há imposição de limitações ao donatário. A doação contemplativa, ou meritória, é uma subespécie de doação pura e simples. Nela o doador manifesta claramente o porquê de sua liberalidade. É feita em contemplação do merecimento do donatário. Doação modal, com encargo ou onerosa. É a doação em que o doador impõe ao donatário uma incumbência em seu benefício, em proveito de terceiro ou de interesse geral. O encargo consistirá em uma prestação imposta pelo doador ao donatário. Doação remuneratória. É aquela que se faz em recompensa a serviços prestados ao doador pelo donatário. Mesmo que esses serviços sejam estimados pecuniarmente, não se considera a prestação exigível, e o donatário não se torna credor. Doação condicional. Nesse tipo de doação, os efeitos são configurados a partir de um determinado momento, ou seja, essa doação depende de acontecimentos futuros e incerto. Doação a termo. Verifica-se quando há termo final ou inicial no contrato. Agora, a doação conjuntiva. É a doação comum, feita a vários donatários, a não ser que esteja estipulado ao contrário no contrato. Doação mista. É a que procura beneficiar por meio de um contrato de caráter oneroso, decorre da inserção da liberalidade em alguma modalidade diversa de contrato. Embora haja a intenção de doar, há também um preço, um valor fixado, que caracteriza a venda. Doação feita ao nascituro. O nascituro pode ser contemplado com doação, mas a aceitação será manifesta pelos pais ou por seu curador. No caso do falecimento dos pais, com autorização judicial, uma observação. O contrato somente se torna totalmente válido se o nascituro nascer com vida. É claro. Doação em forma de subvenção periódica. Trata-se de uma pensão com favor pessoal ao donatário, cujo pagamento termina com a morte do doador, não se transferindo a obrigação a seus herdeiros, salvo se ao contrário houver a ele próprio estipulado. Em vez de chegar a este um objeto, o doador assume a obrigação de ajudá-lo mediante auxílio pecuniário, sob a forma de rendas dividendos ou alimentos periodicamente, com o intuito de liberalidade. Requisitos principais formais do contrato de doação. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, visto ser a doação um contrato solene. Lhe impõe uma forma que deverá ser observada, sob pena de não valer o contrato. Exige a forma escrita, ao exigir que a doação se faça por instrumento público ou particular, e apenas excepcionalmente admite-se, no artigo 541 do Código Civil, em seu parágrafo único, sua celebração por via verbal, e também em alguns casos especiais. Restrições legais. A lei impõe algumas limitações à faculdade de doar, com o objetivo de preservar o interesse social, o interesse das partes e de terceiros. Falarei sobre as principais restrições. Doação pelo devedor insolvente, ou por ela reduzida à insolvência. Pode configurar fraude contra credores, podendo sua validade ser impugnada por meio de ação. Essa limitação busca proteger os credores do doador. Doação inoficiosa. Trata-se da nulidade da doação que excede ou determinada a pessoa no momento em que sua liberalidade poderia dispor em testamento. Doação de todos os bens do doador, também conhecida como doação universal. Trata-se da doação de todos os bens do doador ao donatário. É vedado, pois o doador fica sem nenhuma fonte de renda ou subsistência. Não haverá restrição se o donatário reservar alguma fonte de renda ou bens para si próprio. Doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice. Essa proibição tem o objetivo de proteger a família e repelir o adultério, que constitui afronta moral e aos bons costumes. Cláusulas de resolução do contrato. A doação pode-se resolver por fatos comuns a todos os negócios jurídicos. Todos os defeitos e incidentes do contrato podem atingi-la. Verifica-se que a doação pode se tornar um negócio resolúvel com estabelecimento de cláusula de reversão ou termo. Também há a resolução por descumprimento do encargo de doações onerosas. A revogação de um direito é a possibilidade que o direito subjetivo, em dadas circunstâncias, por força de causa contemporânea, a sua aquisição possa ou deva retornar
ao seu precedente titular,